Estamos aqui mais uma vez com o nosso Homens que Choram, HQC Cast. É uma honra ter você conosco. Eu sou o Frank William. Pastor Emanuel. E aqui estamos com o nosso amigo e irmão, Dr. Pedro. Um prazer, doutor. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui e poder contribuir com esse podcast maravilhoso. Doutor Pedro, a gente tem um costume aqui de começar com a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem é o Doutor Pedro? Complexo, né? Bem complexo. Bem profundo. Né? Bem complexo, né? Como diz o pastor, eu sou um homem de Deus. E tenho tentado ser a cada dia mais, né? Porque é um desafio essa evolução espiritual. A gente falha muito, a gente erra muito, né? E a gente busca, né, cada dia essa melhoria. Então eu busco cada dia mais me encontrar e me encontrar em Deus. Que bom. Qual que é a especialidade do senhor? Fala para nós aí, doutor Pedro. Então, antagonicamente, né, tá aqui no programa de homens, mas a minha formação básica principal é ginecologia e obstetrícia. É onde eu tenho a minha especialização desde mais de 25 anos atrás. Mas no decorrer da vida e dos processos, né, eu sou uma pessoa que vive milagres. Depois nós podemos abrir um momento para falar um pouco sobre isso. E na minha caminhada em busca do meu milagre e do tratamento, eu conheci a medicina ortomolecular, conheci a medicina integrativa, conheci a medicina mais holística, e hoje eu consigo trabalhar, ter uma visão mais holística da medicina, da saúde, do ser humano. Então eu trabalho hoje com essa medicina que a gente chama de medicina integrativa, e trabalho com a medicina, e trabalho com emagrecimento, né, obesidade, sarcopenia, que é ganho de massa, mas nesse lado aí, dessa medicina de mais do estilo de vida, longevidade saudável. Aproveitando esse novo estilo de vida aí do senhor aí, profissional, conta para nós aí, explica para esses homens aí, até para nós, o que é o ortomolecular, como é que funciona essa medicina integrativa, como ela pode ajudar esses homens a perder peso, né, a ter uma melhor qualidade de vida, como é que esses homens podem ter uma melhor qualidade de vida através dessa medicina integrativa, da ortomolecular. Então, quando fala medicina integrativa, na verdade, nós estamos falando que é uma medicina que integra várias ferramentas terapêuticas, né? Não é específico, não é... Então, a medicina ortomolecular, a ciência ortomolecular, ela faz parte do hall da medicina integrativa. Mas vou explicar o que é medicina ortomolecular. Quando você... Vamos falar medicamento não medicamento de farmácia. Medicamento porque tem uma ação preventiva, como também terapêutica. Tudo aquilo que vem que o próprio organismo produz, como hormônios, alguns aminoácidos, e aquilo que a gente ingere já nos alimentos, por exemplo, a vitamina C você ingere da acerola, da laranja, e por aí vai outras vitaminas. A vitamina D a gente consegue produzir ao contato com a raio solar. Então, tudo isso aí que o organismo absorve dos alimentos, ou que o próprio organismo produz, e você elabora isso em laboratório, isso é chamado de medicina ortomolecular. São coisas que realmente não têm efeito colateral, não tem contraindicação, porque o organismo já está acostumado com aquilo. Ou ele produz, ou ele já ingere a partir dos alimentos. Doutor Pedro, qual o segredo, já falando de medicina ortomolecular, de qualidade de vida, né? Qual o segredo para o homem masculino, envelhecer saudável? Podemos resumir em 3 pilares: exercício físico constante, uma boa alimentação, é um jargão, mas é uma boa alimentação, evitar alimentos como açúcares, leite, glúten. Lógico que eu não vou condenar leite e glúten para todo mundo, né? Nós somos seres diferentes, temos especificados diferentes, mas no geral não faz muito bem. Mas lógico que tem aquelas pessoas que vão comer o leite e o glúten e não tem nenhum problema mais sério, então tudo bem. Agora o açúcar não, o açúcar deve ser retirado mesmo, carboidratos, as farinhas brancas devem ser retiradas. Então eu falei exercício físico, alimentação, sono, e aí eu vou colocar o gerenciamento do estresse aí. Sim. Na sua experiência, eu falo um caso meu pessoal, eu quando criança, adolescência, até a minha juventude, eu tomava muito leite, né? Eu me considerava um bezerro, bebia leite mesmo assim. E agora, após os 40, descobri que tem intolerância à lactose. Dá aquelas cólicas que parece que as tripas estão amarrando uma na outra e dando choque. De se contorcer mesmo. E é a intolerância à lactose. Como é que isso pode acontecer? Como é que explica? Se há explicação para a gente nunca não ter e do nada pode ocorrer isso? Ou é um caso à parte o meu?
Então, o que que o senhor... acontece? A proteína do leite, para nós seres humanos, normalmente ela é uma proteína inflamatória. Eu falei, não vou colocar todo mundo no mesmo Sim. balaio, mas geralmente ela é proteína inflamatória. E aí, o seu corpo lá no início é igual a máquina, era novinha, funcionava redondinho. Ao longo dos anos, esse corpo foi automaticamente vai envelhecendo naturalmente, né? Mesmo que é um envelhecimento fisiológico, mas aí vão tendo outras intoxicações, você vai buscando por alumínio, por chumbo, por parabeno, que tem no desodorante, Sim. desodorante também tem alumínio, e outras, vários alimentos hoje têm estabilizantes, conservantes, enfim, o seu corpo foi bombardeado. Chegou no momento que esse corpo aí começou a sofrer com aquilo que lá atrás já fazia mal, mas você não percebia porque a máquina era novinha. É como Sim. você pegar um carro tá novinho, você põe até uma gasolina que não é muito boa, ele vai. Mas um carro já mais velho, coitado, você põe uma gasolina que não é a melhor, batizada, aí vai dar problema. Mas é normal, então, essa mudança de não ter e depois passar a ter intolerância a glúten, a lactose, é mais decorrência dessas exposições do nosso organismo com outros, igual o senhor falou, alumínio, esses outros... E todos esses intoxicantes que a gente vai absorvendo ao longo da vida toda aí, né? Inclusive, volta e meia, o que eu faço com meus pacientes quando chegam ali na primeira consulta? Eu sempre começo o tratamento com a desintoxicação e desparasitação. Então, a gente usa até alguma medicação ortomolecular e também homeopática para desintoxicar e desparasitar, para depois começar o tratamento. Você falou sobre emagrecimento lá no início. Mesmo tratamento de emagrecimento, o ideal é que a gente inicia com a desintoxicação, a desparasitação, quando a gente julga que é necessário. O jejum intermitente, que está muito aplicado hoje em dia e em voga, ele ajuda na desintoxicação pelo fato dele... Porque o jejum intermitente ele vai estar sem comer nada, né? Ou ele é mais prejudicial? Como é que o senhor vê essa questão do jejum intermitente? O jejum intermitente ele é sempre benéfico. Também a medicina sempre se individualizar. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo se adapta a esse estilo. Tem gente que o café da manhã para ele é fundamental, ou tem gente que comer à noite ele não consegue ficar sem comer à noite, mas respondendo a sua pergunta, sempre é benéfico. Por que é benéfico? O nosso organismo tem um processo chamado apoptose, que é morte celular programada. E aí, quando uma célula atípica, que vai virar um câncer, por exemplo, ela começa com uma célulazinha atípica ali, que sai de um exemplo do fígado, uma célulazinha atípica, que depois, se ela não for combatida pelo nosso sistema imunológico, ela vai no futuro virar um câncer, vai multiplicando. E aí, você treinar o seu corpo para destruir as suas próprias células é interessante. E como que é isso? Quando você tem um jejum intermitente, você fica um tempo sem alimentar, o ideal é que seja 16 horas para frente, entre 16 e 24 horas de jejum intermitente. O seu organismo ele vai ter que destruir as células da gordura, as células lipídicas, para tirar a energia dali. Sim. E aí ela está fazendo um treinamento de destruir essas próprias células. Ou seja, então na hora que tiver uma célula atípica, ele vai estar mais treinado, mais preparado para destruir aquela célula ali, porque você treinou ele ao longo da vida. E também, logicamente, que nós temos os alimentos, a gente vai ingerir muito carboidrato, isso tudo. Então, quando você fica um tempo sem alimentar, você meio que faz uma limpeza energética ali. E a energia que o seu corpo produz, destruindo seus lipídios, é uma energia mais limpa. Uma energia que, inclusive, quando você fica um tempo sem comer, vai dar um momento que você dá uma fraqueza, você sente uma fraqueza, então, mas se você espera meia hora, aí você passa a ter energia melhor do que você tinha se você alimentar. Agora, pode... Não, só concluindo essa questão do jejum, existe alguma contraindicação, porque o senhor disse assim, a partir de 16 horas já considera o jejum intermitente. Aqueles que são mais prolongados, eu vi um estudo, não sei precisar agora, neste momento, a fonte, mas que diz que nosso organismo, após os 21, 22 dias, é como se ele morresse e nascesse de novo. Ele mata todas aquelas células, como o senhor disse, ruins, aquelas que estão defeituosas, e faz tipo uma renovação celular. O senhor confirma isso? E tem alguma contraindicação para a quantidade de dias? O máximo do jejum intermitente sem comer nada mesmo é 20 dias, é 30 dias, é 40 dias? Não, o jejum intermitente que a gente considera, ele deve ser, a gente indica até 24 horas. Até 24 horas. Até 24 horas. Aí, a partir daí, já são outras... tem outras teorias, mas aí eu não vou muito a fundo, vou muito nisso, porque também não é o que eu indico e não é o que a ciência mostra que tem positivo, não. Então, entre 16 e 24 horas é que eu deve fazer. E depois vai ter pelo menos um dia de novamente comendo normal. E aí, muito cuidado, porque
Às vezes a pessoa faz o jejum intermitente e aí depois ela se sente livre para comer à vontade de tudo. Aí começa a comer os alimentos que a gente chama de alimentos lixo, né? Ela fala assim, não, eu fiquei o jejum intermitente, eu fiz a minha parte. Quer compensar. Agora eu vou compensar. Aí jogou pelo lixo. Aí a casa cai. Vou comer um chambarizão ali na feira. Doutor Pedro, hoje a gente vê uma geração de obesos. E não são idosos, jovens. Inclusive adolescentes obesos. Qual é o problema que isso vai ocasionar no futuro? Ou talvez até no presente para essa pessoa? Então, pastor, eu vou pegar uma fala sua aí que você falou que vê muito obeso e não idoso. Exatamente. Jovens. Por quê, jovens? Porque o obeso, é difícil você ver idoso obeso. Sim. Idoso mesmo, porque eles morrem antes. É uma dor, entendeu? Essa foi boa, né? Essa foi boa. Pode até existir. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui, mas é a verdade. É raro a gente ver, por exemplo, idoso faz 80 anos ou mais, né? Tudo magrinho, tudo. Meu pai tem 93 anos, energia, faz de tudo, monta cavalo, dirige trator, faz tudo, mas inclusive, é um palito. Inclusive, até o Mário Sérgio Cortella, ele faz numa das falas dele, em alguma das palestras, eu gosto muito de ouvir ele fala que a esposa dele estava num velório, né, e o cara era atleta e tal, e ele é bem fortão, né, o Mário Sérgio Cortella, aí ele falou pra mulher dele, aí, tá vendo aí, ó, cara atleta, faz não sei o que lá, tá, morreu e eu tô aqui e tal. Você mas não sabe até quando, né? Então é mais ou menos isso, né? Tá lá gordão portão, mas não sabe até quando. O idoso você não vai chegar, como o senhor falou. Provavelmente não. Então, essa é uma das primeiras consequências, porque geralmente o obeso ele vai ter uma longevidade reduzida. Esse é o primeiro ponto. Depois, toda a questão de disposição, força, energia. A obesidade, ela leva à alteração do fígado, então você vai ter esteatose, no futuro vai ter fibrose hepática, que é fibrose no fígado. O idoso normalmente tem uma produção reduzida de testosterona, então assim, porque é uma doença inflamatória. O que é obesidade? O tecido gorduroso, ele é um tecido inflamatório. O que é isso inflamatório? Tem aquela inflamação quando você bate a mão em um lugar e aquela inflamação localizada, e aguda, passa em alguns dias. A inflamação crônica é aquela inflamação que o organismo ele vai produzindo enzimas, vai produzindo citocinas inflamatórias, esse é o nome, citocinas inflamatórias, que vai agredindo o próprio corpo. Aí leva a uma doença autoimune, leva a uma aterosclerose, que no futuro vai levar a um infarto e um derrame, leva a um câncer, inclusive. Então, o câncer é uma doença inflamatória que ela vem de uma alteração da imunidade de pessoas que normalmente não se cuidam. Por que hoje o câncer tem aumentado muito? Tem aumentado na proporção que aumenta a obesidade, na proporção que nós alimentamos mal, na proporção que nós fazemos menos exercício físico. E falando nisso do câncer aumentando, por que na sua experiência aí como profissional, como homem também, por que nós homens temos tanta dificuldade de buscar ajuda médica, de ir mesmo só quando está morrendo, né? Tivemos até alguns outros profissionais aqui da saúde, a gente tocou nesse assunto, mas na sua concepção, doutor Pedro, por que o homem é tão cabeça dura, assim, de ir só mesmo, porque às vezes quando não tem nem mais solução, vamos dizer assim, tem nem... Agora é só esperar morrer, não tem mal o que fazer. Né? Na verdade, só um milagre. Na verdade, já deu resposta, patrão. O homem é cabeça dura. Então, o homem é mais brutão. É que a mulher ela já tem aquela rotina, né? De 6 meses, ela tá buscando fazer um check-up. Mas aí tem outro fator aí. Tem o fator da mídia. Da década de 80 para cá, a mídia trabalhou muito a prevenção para a mulher. Prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de colo de útero. Chamando muita mulher para o atendimento preventivo. E isso não foi na mesma força para o homem. Mesmo que depois iniciou a campanha de câncer de próstata, mas também chama o homem para fazer o toque retal. Então o homem já tem todo esse tabu com a invasão no seu corpo. Aí a prevenção que foi estimulada... Mas também a única coisa que chama já é para chamar tocar no reto do homem. Né? Como é que vai? O cara fica com medo, né? Depois disso vai sobrar o quê? Até a gente... A fundação, assim, a criação, do Homens que Choram foi exatamente isso. Que a gente vê que o poder público ele não tem essa mesma visão para nós homens, quanto tem esse cuidado para as mulheres. Não estamos aqui defendendo que não deve ter. Mas e os homens, né? Parece que a gente esquecido. É um ser assim que é segregado, que não necessita, que não tem emoção, que não tem sentimento, como se nós fôssemos uma rocha. Não, essa aqui não precisa é uma máquina que não precisa de manutenção. Como o senhor disse no início da sua fala, nosso corpo é uma máquina e também precisa
tanto emocional, quanto espiritual, quanto físico, precisa de cuidados. Mas tratando do poder público, o que a gente vê é só o Novembro Azul, né? E ainda assim não é tão difundido. Você vê o Dia das Mulheres comparado com o Dia dos Homens, tem muita gente que não sabe nem que existe Dia dos Homens. As campanhas para chamar a mulher para a prevenção são muito mais fortes, né? Isso. Muito mais fortes, com certeza. E até mesmo o próprio serviço do poder público, né? Você tem a Casa da Mulher Brasileira agora aqui em Palmas, que inaugurou recentemente. Não sei nem se inaugurou, mas já está pronta lá, passa na porta. Você tem tantos serviços, né? Como o senhor bem relembrou aqui, do poder público chamando elas para esse método preventivo, do câncer de mama e tal. E do homem parece que nós somos meio que desleixados e deixar de lado. Ou seria mais por essa questão também de dizer assim, não vou nem gastar com o homem não, que o homem não vai mesmo. Então, será que o senhor acha que a gente pode cobrar do poder público para poder melhorar fazer esse mesmo trabalho que foi feito para as mulheres? A minha visão, assim, quanto à questão do poder público, eu acho que tem que dar a mesma atenção, tem que dar o mesmo esforço para os dois, porque nós somos aí mais ou menos 50%, um pouco mais para homens ou mais para mulheres do que para homens e tal, mas é mais ou menos isso aí. Então, as energias e o gasto financeiro tem que ser igual, não tem que haver diferença nesse sentido. Agora, a procura do homem ao serviço de saúde, ao serviço preventivo, eu vejo que esses dois lados, tem o próprio cultural do homem, que é mais reservado, que é mais fortão e eu não preciso, né? A gente tem isso, eu não preciso, eu me resolvo. E a mulher, ela já é mais dada ao cuidado. A mulher é mais dada ao cuidado. Tanto é que se você numa relação em mulher, a mulher é mais dada ao cuidado e o homem mais ao cuidador. Sim. Então, nesse papel, acho que aí ele leva isso para a saúde. Ele tem esse papel de cuidador, então ele não se sente que ele precisa de cuidados. Interessante. Muito interessante. Agora, doutor Pedro, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre vitaminas e probióticos. Certo? Qual o critério para recomendar? Porque eu já tomo há 10 anos atrás meus probióticos, minhas vitaminas, e eu gosto muito. Eu sinto a energia, assim. Na verdade, eu acredito que estou me preparando para a velhice, né? Uhum. Eu também até fui estacionar meu carro um dia desse. Meu Deus, daqui a 3 anos eu estou na vaga do idoso, né? 60 anos, né? Mas, assim, qual o critério para recomendar vitaminas e probióticos? E a partir de que idade? Vitaminas, começar pelas vitaminas primeiro. Vitaminas, eu acho que desde criança. Se ela tem alguma deficiência, ela precisa se repor. Então, nós temos que dar muito cuidado com isso para não criar modismo também. E passar vitamina para todo mundo. Porque nem todo mundo está precisando de vitamina e minerais. Mas quem precisa, aí tem que usar assim. E isso aí fazer uma observação, porque cuidado com a referência de laboratório ali. Sim. Por exemplo, vitamina B12. Sim. Vitamina B12, a referência vai de próxima a 200 a próxima a 900. Então, o médico convencional, o médico que não está antenado com o que nós temos hoje, né, de movimento para uma saúde mais preventiva, se ele vê lá o laboratório lá e vê que está 300, fala, tá normal. Está dentro de 200 a 900, está normal. Só que isso aí é uma média. Pega as pessoas que não estão adoecidas, mas e faz uma média. Só que ali vão ter pessoas que estão muito bem de saúde, pessoas que gripam toda hora, pessoas que adoecem com facilidade. Eu não quero estar na média, eu quero estar entre os melhores. Então, o que a gente usa nesse caso? 200 a 900, a gente divide em 3 quartis. Então, 200 a 400, 400 a 600, 600 a lá 800, 900. Então, eu quero que a minha vitamina B12 esteja acima dos 600. 650, 700, 800. Então a gente não usa muita referência do laboratório ali. A gente usa sempre. O que é bom sempre está próximo do topo. O que é ruim, por exemplo, uma enzima inflamatória do fígado, TGO, a gente vai querer que ela fique próxima do mínimo. Aquilo é ruim. A insulina eu não quero que esteja próximo do valor normal máximo. O meu menino agora está usando vitamina B12, vitamina D. A pediatra examinou os exames dele e achou que precisa. Então, de 4 anos. Então, não tem idade. Agora, o probiótico, excelente pergunta. O probiótico não é tão conhecido assim, não é tão falado, mas probiótico, o nosso intestino, ele tem uma série, inúmeras, milhões de bactérias. Provavelmente, a estudo fala que tem mais bactérias no intestino do que nós temos de células no nosso corpo. Uau. Então, as bactérias têm uma função importantíssima de produção de enzima, de produção de proteína.
que é fundamental. Tem até a gente chama eixo intestino-cérebro, Sim. que é uma comunicação do intestino com o cérebro, e essas bactérias têm um papel fundamental em produção de várias proteínas ali. Então, a desbiose é quando você tem uma alteração dessa microflora intestinal. Pode ser desbiose intestinal, desbiose na mulher vaginal, desbiose, né? Então, todo o nosso trato digestivo. E aí, a gente hoje, como eu falei lá no início, a gente é intoxicado o tempo todo, é bombardeado o tempo todo com toxinas, com alimentos inflamatórios, com antibióticos também. Então, tomar muito cuidado com antibiótico, porque o antibiótico vai matar a bactéria ruim, mas ela mata também a bactéria boa. Então, só usa antibiótico quando realmente necessite. Não fica usando antibiótico em qualquer gripe, Sim. porque não precisa. E aí, os probióticos que a gente toma, indicado pelo médico ali, ele vai restabelecer a flora intestinal e aí restabelece a saúde. Por isso que você se sente tão bem quando você usa os seus probióticos, porque você está trazendo o seu intestino novamente para a saúde. Entendi. Excelente. Você falou no início a respeito de um milagre, que a gente gosta de botar o homem para chorar. Quando é que foi que o doutor Pedro chorou aí? Conta para nós um pouco desse milagre. Você fica à vontade. Vamos, eu quero só fazer uma observação Sim. que, inclusive no tratamento do emagrecimento, que eu hoje trabalho com emagrecimento, a gente inicia, na maioria dos casos, com o uso do probiótico. Sim. Tá? Excelente. E vamos lá, o meu Vamos. milagre. Excelente. E, inclusive, eu tenho um compromisso com Deus, que eu fiz antes de receber o meu milagre, de levar o nome dele, levar o maior número de pessoas e testemunhar esse meu milagre para que as pessoas também possam crer. Então, eu tive um problema na infância, já nasci com um problema no testículo, e ali com 16 anos eu percebi que meu testículo era menor. Então, eu falei assim, eu tinha a questão sexual, pelos, característica sexual, era tudo normal. Era como um menino normal, um adolescente normal, mas eu sabia que alguma coisa estava errada ali. E aos 16 anos eu procurei espontaneamente o consultório do médico que me operou com 2 anos. Sem falar para minha mãe, sem falar para meu pai, eu mesmo fui. E aí com 16 anos eu descobri a infertilidade. Fiz um espermograma e era zerado, nenhum espermatozoide. E daí para cá eu fiz vários espermogramas, fui em vários especialistas em Belo Horizonte, São Paulo, e eles não me davam chance de ser pai. Então, durante muitos anos eu sofri essa angústia de não poder ser pai e acreditava piamente nisso. Daí, tive várias namoradas, não contava para elas por causa, né, dessa questão que eu ficava constrangido. Com a minha esposa, com 1 semana de namoro, eu contei para ela. Estava na igreja e Deus me falou, você vai cuidar dela. E aí eu senti que eu podia me abrir e contei para ela. Aí a mãe dela, que o pastor conhece, disse para ela, filha, no mesmo dia, filha, para Deus não tem impossível, Lucas 1:37. Amém. E aí ela acreditou, se você acreditar nisso, Deus vai abençoar você, você pode seguir o namoro. E aí ela acreditou e seguiu. Quando nós casamos, a minha fé era uma fé mais fraca, era uma fé que oscilava, uma hora estava aqui, uma hora estava aqui, uma hora estava... Era uma fé oscilatória, oscilava, né? Igual Pedro, o discípulo lá, né? Ele acreditou e desceu nas águas. Quando a fé dele fraquejou, ele afundou. Se Jesus não estivesse ali para puxá-lo, né? Então, assim sou eu. Jesus teve que me puxar várias vezes, porque a minha fé era fraca. Só que a fé da minha esposa e vários outros religiosos que apareceram na nossa caminhada fez a minha fé fortalecer. Inclusive, teve uma passagem que eu vou contar rapidinho, na passagem de Gedeon, onde eu fui fazer uma palestra, inclusive, era Novembro Azul, que não tem muito a ver, né, eu ginecologista, mas fui lá falar para os homens também, para os pastores, e no final eu fiquei para a pregação, e ele pregou sobre a passagem de Gedeon. No final ele falou, Deus não precisa... Aí eu choro. Perdoe. A hora homens que choram. Já temos que choram. Homens que choram. Então é o meu momento de chorar. Amém. Foi a virada de chave. Foi na hora que realmente a minha fé virou ali. Foi quando o pastor falou, Deus não precisa de muito para fazer uma grande obra. Então Deus precisa de pouco. Foi quando Deus reduziu os homens a 300, se não me engano. Sim. E com esses 300 ia lutar contra o exército, né, dos midianitas, que era de milhares, né? E aí ele falou assim, nessa hora eu me fiz cair. Eu falei, Deus, eu preciso de um espermatozoide. Só de um. Se na minha cirurgia, no meu tratamento, o senhor me der um espermatozoide, eu sei que você vai me dar um filho. Aleluia. Aí nessa hora eu passei a crer. Amém. E aí, a partir daí, eu comecei a acordar todo dia, 3 horas da madrugada para orar a Deus, ajoelhar, pedir por um filho. Eu e minha esposa começamos a levantar. Amém. Foram 2 anos assim, ajoelhando. E aí fizemos tratamento. E o tratamento, passando 2 anos de tratamento ortomolecular, daí que eu conheci a medicina ortomolecular, né? Sim. Que fez total diferença na nossa saúde. Então, caminhou junto. O crescimento espiritual e o crescimento da nossa saúde caminharam juntos. E no final,
Deus nos abençoou com um filho lindo, que é o Pedro. Glória a Né? Deus. O pastor Lindo. conhece ele, é o baterista, né? Louva lá a Deus na igreja. Então é isso, Deus nos deu assim, um filho maravilhoso, com muita saúde, e como eu falo, Deus faz e faz com abundância. Amém. E 4 anos de idade já é baterista da igreja. Já está nos caminhos, né? Já está nos caminhos. Para Deus que fez tanta mãe estéril, né? Acho que naquela época nem se fazia, que é recente essa pesquisa de esterilidade masculina, né? Normalmente culpava-se a mulher, né? Aqui no caso é o pai estéril, né? Então assim, normalmente a Ana, né? Acho que também não se culpava muito o homem, porque ele tinha outras mulheres, se as outras engravidavam, então significa que ele não era infértil. Né? O caso de Abraão, Isso, né? né? Então assim, mas para Deus que fez tantas mulheres estéreis, mãe de filhos, por que não fazer um pai, né? Tá aí a comprovação. Parabéns pelo seu milagre. E agora em maio vai ser lançado um livro que chama Organizando a Espera. Nesse livro, uma autora de São Paulo, ela nos convidou, ficou sabendo da nossa história e nos convidou para escrever um capítulo do livro. Então, dia 16 de maio vai ser lançado esse livro, depois, provavelmente em junho, a gente vai fazer o lançamento aqui também. E traz aqui no podcast. Vamos trazer aqui o livro, exatamente. Tem um capítulo desse livro que é sobre a nossa história de fé e de milagre. Vamos vir aqui, já está marcado, então. Pronto, está trazer marcado. Já livro, fazer um livro aqui para exatamente. Divulgar ele aqui, né? No episódio anterior, né? Foi. A gente teve do pastor José Alves, meu pai lançou um livro, né? De autoria dele mesmo. Foi até aqui na livraria, depois o lançamento, mas ele trouxe aqui para nós um exemplar. E já fica um convite para o senhor retornar, né, com esse livro aí, para a gente poder estar vendo outras histórias também. A minha esposa, a pastora Priscila, ela fez um Leoas em São Paulo também, com várias mulheres. Eles pegaram ali algumas mulheres, cada uma fez um capítulo, né? E aí cada uma conta a sua história ali. Eu acredito que deve ser mais ou menos o mesmo modelo que eles vão fazer, o do senhor, né? O nosso tem a parte de histórias, assim como tem o nosso, que serve para poder pessoas que vivem hoje uma situação semelhante, né, se fortalecerem na gente. Ativa a fé, né? Ativa a fé. Mas é um livro que ele prepara, desde a pessoa que quer engravidar, a gestante, ensina ali como preparar a espera do bebê, como preparar o guarda-roupa, o que comprar, toda essa preparação feita por ele chamar Organizando a Espera. Então tem histórias como a nossa, mas ele também tem coisas técnicas de como organizar tudo, o que comprar, o que, sabe assim. Olha, bem interessante, amplo. Bem amplo, né? Ele vai desde o antes, pós e durante, né? Interessante. Maravilha. Olha, homem, você que às vezes está passando por essa dor, por esse sofrimento, né? Há esperança ainda em um espermatozoide para você poder ser pai. Né? Eu sou pai de 3, né? Eu tenho o Vicenzo, que tem 13 anos, e um casal de gêmeos, Benício e Beatriz, que tem 7 anos, e eu não sei o que seria da minha vida sem eles, né? Eu não sei se eu tive vida antes deles, né? Como parece que apagou e só comecei a viver quando eles vieram. E eu acredito que para o homem essa questão da virilidade, né, ela é fundamental, né? Eu acho que nos faz homem, né? E você ser pai, ter aquele serzinho ali te chamando de pai, correndo para te abraçar quando você chega em casa, não tem preço. Acho que não tem nada nessa vida que possa suprir essa sensação, né? Como diz a Mastercard, para todas as outras coisas existem Mastercard, mas para isso né, não tem preço. Doutor Pedro, nós agradecemos a tua presença aqui. A gente está com um tempo meio curto hoje, mas já fica o convite, né, para o senhor retornar com um livro aí para a gente fazer um novo episódio. Exatamente. E aí eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os homens aí que estão nos ouvindo, né? E como encontrar ele, né? E como fazer o seu marketing aí, como marcar uma consulta ortomolecular ou a sua especialidade. Fique à vontade agora. Eu agradeço o convite, primeiramente, agradeço ao senhor, agradeço ao pastor Manuel, e eu vou finalizar com um versículo que fez muito sentido para mim, para minha esposa, mas especialmente para mim, porque foi o versículo que eu fui para a sala de cirurgia recitando ele, Marcos 11, 24, e tudo que pedis em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. É você agradecer antes mesmo de receber, é você já ter a certeza do milagre, isso é confiar naquilo que você ainda não vê, né? E vocês que podem me encontrar, acho que um bom canal é o Instagram,
Anotem aí, DR, D de dado, R de rato, DR Pedro Florindo. DR Pedro Florindo. Então tá no Instagram. E no Instagram tem um link lá da secretária. Então estou à disposição para recebê-los, tá bem? Vamos colocar também aí nos comentários aí desse episódio o contato do doutor. Agradeço você que ficou até agora conosco. Até o nosso próximo episódio. Sr. Manuel, encerra para nós, por favor. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro. Abraço. Uma honra. Obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigado.